queridos, estamos aqui mais uma noite para trazer a você uma mensagem do programa No Altar. Meu querido, minha querida, você que me ouve, eu quero levar você a Romanos, nós vamos levar você a carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Não, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos um pouquinho mais para frente. Porquanto, está lá no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Amém? Então, eu quero trazer essa informação primeira para você nessa noite, dizendo para você analisar comigo sobre esse pensamento. Veja, irmãos, que quando Deus ele analisa as situações sobre o homem, sobre a mulher, ele analisa de que forma? Aquele que não sabe nada, aquele que sabe alguma coisa, ou aquele que defende alguma coisa. Nós temos visto muito isso nos dias de hoje. A palavra eu acho no meio da igreja, eu penso no meio da igreja. Nós já até falamos sobre isso numa ocasião anterior, e o que nós temos visto é que há muito pensamento, há muito raciocínio. Então a palavra aqui diz que eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e isso é um perigo enorme. É que hoje a pessoa, ela raciocina pela sua criação, ela raciocina pelo que ela acha que é certo, pelo que ela pensa que é certo. Que eu vou te dar um exemplo. Nós encontramos famílias que elas têm costumes de se desentenderem, e 3 dias, 2 dias depois elas já estão bem, daqui a pouco elas se desentendem também de novo, e nesses desentendimentos essas famílias elas se agridem, se ofendem, se aborrecem, mas logo eles já estão bem, está tudo tranquilo. Então imagina uma pessoa dessa dentro da igreja, imagina esse clã dentro da igreja. Ele também acha, ou ela também acha, ou essa pessoa, como você queira falar, acha que ela pode fazer com outras pessoas de outros clãs. Porque se você vê, são várias famílias dentro de um só recinto. Por que isso? Porque eles inculcaram de viver a sua vida pelos seus próprios raciocínios. E a palavra de Deus diz que não é porque não tem entendimento. Eu vou ler um texto para vocês aqui ainda, preste bem atenção, que eu vou passar para vocês esse texto, porque eu acho importante que você veja e entenda. Olha só, diz assim, versículo 21, no início: porquanto tendo conhecimento de Deus. Então eles têm o conhecimento de Deus. Como você conhece Deus? Como você conhece Deus? Eu muitas vezes na rua ou evangelizando, eu digo: você acredita em Deus? Aí a pessoa diz: acredito. Mas você sabe que existem vários deuses. Aí eu vou mais além, eu pergunto à pessoa: você acredita em Jesus? Aí diz: acredito. Você acredita em Jesus, mas você soube de Jesus aonde? Então, queridos, o maior compêndio que tem sobre o Senhor Jesus é na Bíblia. Então, o que acontece? Esse texto, se você for analisar ele, analisar o contexto todo, você vai ver que ele estava falando de pessoas que cultuavam a Deus, mas segundo os seus próprios raciocínios, segundo as suas próprias razões. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram nulos.
E eu quero dizer para você que quando você despreza a sã doutrina pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios conhecimentos, pelos seus próprios, como vou dizer assim, raciocínios, então você se torna nulo. Mas isso, na visão de Deus, Deus vê isso como um desprezo. E eu quero ler esse texto 28, eu quero lembrar você que nós estamos em Romanos, capítulo 1, agora nós vamos ler o versículo 28, porque você vai ver o sentimento de Deus para com as pessoas que agem dessa maneira. Veja só: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí eu quero trazer como textual, como pensamento, vamos dizer assim, o núcleo do pensamento dessa mensagem, ou frontal dessa mensagem, ou layout dessa mensagem, como você queira. Eu quero que você entenda o que está acontecendo na igreja. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu soube de um pastor que radicalmente ele era contra o divórcio, radicalmente contra o divórcio. Aí o que aconteceu? Os seus filhos cresceram, e lá o filho desse homem, ele encontra uma mulher, né? Ele namora essa mulher de uma maneira relâmpago, porque também tem isso. Olha bem o que eu quero te dizer, também tem isso dentro da igreja. Quando o rapaz começa a namorar, as pessoas com medo deles, que a palavra que chama é cair, né? Com medo deles cair em fornicação, eles já correm em casa, esses jovens. E aí o que aconteceu na igreja? A mesma coisa, o namoro começou a ficar quente, porque se você não for uma pessoa espiritual, irmão, a sua carne vai falar alto. E aí esse rapaz, ele começa a ter um relacionamento muito quente, muito agitado com essa menina, e aí o pessoal começa a dar em cima para casar. Ele casa, e com menos de um ano ele começa a viver um inferno na vida dele, a menina na vida dela, e acabam que eles começam a se traírem. E o pastor, que era radicalmente contra o divórcio, ele mesmo divorcia os dois. Você está entendendo? Então, da onde que vem o sofrimento na igreja? Da concessão. Isso é muito diferente. Você vê só que Saul, numa ocasião, ele dá uma ordem. Ele diz: aquele que colocar alguma comida na boca, eu digo que é maldito. Aí o filho dele, que era um grande amigo de Davi, o que ele faz? Ele vai lá, guerreia, luta, ele vence de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo está com ele e o escudeiro dele. E aí, quando ele volta, ele vê um favo de mel, ele enfia a lança no favo de mel e come. O povo geme de chorar. O herói era maldito. Por quê? Porque o pai, precipitado, toma a palavra de voto. Então, queridos, o que eu quero explicar a vocês? Não existe mais o tempo de você conhecer se aquilo que você quer é certo ou é errado. Tudo é feito pelo teu raciocínio, tudo é feito pelo que você vive na sua casa, tudo é feito pelo que você entende ser o certo da sua família. E aí vocês pegam isso, ou seja, eu não quero me excluir, porque eu não quero que você rejeite essa palavra, eu quero entrar também. Aí nós pegamos essa miscelânea de comportamentos, de pensamentos, e levamos para dentro da igreja. E aí, queridos, o que acontece? As concessões vão acontecendo, e essas concessões, elas vão atraindo maldição para a igreja, vão pressionando o presbitério da igreja.
Por quê? Porque um dia eu defendo uma coisa, aí minha mulher faz. Aí eu já não posso mais defender, eu tenho que esconder aquilo ali. Então eu vou dizer para você, meu querido, se nós continuarmos assim, se você que está ouvindo esse áudio não começar a dizer, eu não quero o meu certo, eu não quero o certo do João, eu quero o certo da palavra. A própria palavra, as pessoas costumam dizer assim, meu irmão, a Bíblia diz não julgue o seu irmão. Tá bom, mas a palavra julga. O que a palavra está dizendo? Para você não julgar o teu irmão por raciocínio nulo, ou o seu próprio raciocínio. Mas você precisa adotar a palavra para que ela possa nutrir a igreja. E hoje nós não vemos isso. As pessoas ficam com medo de perder membro. Os membros têm uma vasta coleção de igrejas para ir. Eu não digo, querido, que você vai ficar debaixo de uma autoridade que trai a mulher ou que trai o marido, de uma autoridade que não tem uma linhagem de pensamento, de uma autoridade que roube. Eu não vou dizer para você que uma autoridade que exija uma obediência cega. Não vou dizer isso. Mas eu vou dizer para você que você deve observar, correto? O que está sendo posicionado, por que está sendo posicionado, e na sua vida você começar a tomar isso como exemplo. Ou seja, o que a palavra fala sobre isso? E ainda que você ache que isso vai causar transtornos absurdos, mas contudo você deve exaurir o assunto. Tá ok? Eu ainda quero falar mais uma coisa para você. O homem, ele se tornou tão vaidoso, que ele escuta aquele texto que diz assim, como diz, Deus amou o mundo de tal maneira, e ele pega esse mundo como se fosse o homem. Deus amou o cosmos, Deus amou o que ele criou, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ora, se Deus amou o mundo de tal maneira, como você acredita que Deus vai deixar você, vai deixar outra pessoa, ou qualquer administrar mal a nossa vida, correto? Destruir o caminho da reconstrução, porque a reconstrução vai ser feita pela igreja. Ela pode hoje estar nesse convívio de igreja romana, ela pode estar se modernizando com os apostolados, com os condes, com tudo que você pensar, mas uma hora Deus vai fazer a igreja acordar. E ao contrário do homem seguir o seu próprio raciocínio nulo, o homem vai passar a ler a palavra, ele vai passar a conhecer a palavra, porque é uma promessa. Deus diz que nos últimos dias a igreja do Senhor conheceria o seu Deus e faria proezas pela palavra. Então eu ainda quero dizer para você uma palavra. A Bíblia diz que diz assim no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não fique preocupado ou preocupada como fazer ou com o que falar. Isso é antigo, né? O próprio Deus disse a Paulo, não se preocupe como você vai se comportar, ou com o que você vai falar. Abre a boca que eu vou encher. Mas para Deus encher a boca, o coração tem que estar cheio de Deus. Você não pode querer que Deus fale através da tua vida se você faz tudo, ou eu faço tudo segundo aquilo que eu penso ser certo e não o que a palavra diz que é certo. Então você vê que o homem, ele tira isso, ele tira essa questão. Então, se uma pessoa está destruindo o caminho do Evangelho com as suas concessões, né? Por que tem pastor divorciado na igreja hoje?
Não estou falando contra os divorciados não, mas por que tem pastor divorciado? Porque alguém abriu essa concessão. Correto? Por que os divórcios são tão grandes dentro da igreja? Eu fico pensando, né? A Bíblia, eu não quero nem falar da parte, porque eu sou homem, eu não quero nem falar da parte da mulher, mas eu quero falar da parte do homem. A Bíblia diz o seguinte, que o homem deve amar a sua esposa, presta atenção, irmão, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Se você analisar esse texto, aonde está a condição do divórcio? Aí você vai dizer, adultério, tá? E o que é hoje o noivo e a noiva? O noivo é Jesus, a noiva é o quê? A igreja. E a igreja não está aí divorciada, não está adúltera? Fala a verdade para mim, não está adúltera? Quantas vezes você olhou situações na igreja que você pensou, meu Deus, para onde que isso vai? Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Lenho verde, você ser lenho verde, não significa que você não vai ser cortado, não, porque Jesus era lenho verde, e aqueles homens, os fariseus, os hipócritas, os que querem, atam fardos difíceis de carregar, mas eles mesmos nem com um dedo os tocam, esses homens cortaram o lenho verde que era Jesus. O próprio Jesus disse, olha, não chora por mim não, vocês estão chorando por mim, eu sou lenho verde, chore pelos seus filhos que são lenhos secos. Meu irmão, minha irmã, hoje você tem que parar com as concessões, porque a palavra diz o seguinte, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, se você quer justiça, ela deve ser revelada no Evangelho. E como que você revela a justiça de Deus no Evangelho? Agredindo, ofendendo, dando troco? Isso são artimanhas de uma pessoa carnal, meu irmão. Você dá o troco salvando almas, implantando o bom perfume de Cristo. Então essa palavra eu quero deixar para você. Talvez você esteja andando por aí, por aqui. Eu não vou dizer para você que dentro da Igreja Pentecostal Projeto Vida, que nós chamamos IPPV, a igreja ousada, né? A gente diz assim, a igreja dos ilustres. Por que ilustres? Ilustres porque nós, aqueles que querem, porque tem muita gente dentro da nossa igreja também não quer, que pega a Bíblia uma vez por semana, nós não podemos obrigar uma pessoa a estudar, mas aqueles que querem, irmãos, aqueles que querem, acham a verdade, porque há a palavra. Então eu quero dar uma mensagem para você. Talvez você esteja desesperado, dizendo aonde que eu vou, para onde que eu vou, né? Uma vem de toalha, a outra vem de sabonete, a outra te leva para Israel, a outra fala que você precisa ser um israelita. Pois eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus colocou todos nós debaixo de uma aliança, mas essa aliança que Deus colocou é noética. Ele colocou toda a carne debaixo dessa aliança, e mais tarde ele profetizou que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Deus não derramou o seu espírito por medida. Não se sinta menor que ninguém, também não queira ser maior, seja simplesmente filho de Deus, filho do Altíssimo. Conheça a palavra. Você conhece a palavra e ela te liberta. Ela te liberta do teu eu, ela te liberta da tua vaidade. Você vai ver como que você vai conseguir andar perto de todo mundo e não ter que concordar com todo mundo. Às vezes a pessoa fica, puxa, no outro dia um rapaz disse para mim, poxa pastor, andar perto do senhor é difícil, porque quando erra eu digo, olha, o seu pensamento está errado. E daqui a 5 minutos nós estamos conversando, porque eu não posso deixar de instruir. Seja instruído, seja abençoado, seja abençoada. Você precisa ser tocado por essa palavra. Aí eu quero deixar uma palavra para você
lá em Romanos, capítulo 1, quero deixar essa palavra com você, esse sentimento de Paulo. A partir do verso 13, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, um homem pronto para falar aos ignorantes e a falar àqueles que acham ou achavam ter algum conhecimento. Paulo tratava todos iguais. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar você saber dessa verdade do Evangelho. Meu irmão, não fique obscurecido. Não deixe a sua vida ser moldada pelo seu próprio raciocínio. Existe a palavra para te guiar. Existe a palavra para anunciar o caminho. Porque o próprio Senhor disse que se você fizer assim, Ele vai limpar da sua frente, do seu caminho, toda a pedra. Ele vai tirar da sua eira toda a pedra. Olha, que Deus te abençoe. Eu quero fazer um pedido. A gente sempre coloca no final do vídeo para você dar um joinha, mas eu preciso de mais do que isso. Eu preciso que essa palavra chegue a mais pessoas. Eu preciso que você convide alguém que você conhece a se inscrever nesse canal. Você que já é inscrito, convide alguém para se inscrever nesse canal. Vamos juntos anunciar esse Evangelho. Um abraço.